Caros amigos do Instituto Plínio Correia de Oliveira, hoje é dia 31 de maio e nós estamos aqui com dois rapazes que estiveram na Avenida Paulista. Eles foram rezar o terço, eles são do apostolado Santo Inácio, que se dedica a rezar o terço de forma pública. E eles foram ameaçados por manifestantes da esquerda que, abusando do nome de democráticos, quiseram intimidar qualquer pessoa que estivesse na Paulista e que não comungasse das ideias deles. Pessoas que estivessem na Paulista, por exemplo, para apoiar o governo Bolsonaro. Esses manifestantes praticaram, inclusive, atos de vandalismo, eles agrediram pessoas e nós vamos mostrar isso neste vídeo. Nós estamos aqui com o senhor Liran e com o senhor Guilherme. São dois rapazes que têm se dedicado muito a esse trabalho aqui em São Paulo. Vocês poderiam descrever um pouco do que ocorreu na Paulista hoje? Sim. Bom, nós fomos lá para, mais uma vez, como já estamos fazendo todos os domingos, rezar o terço lá, o rosário na Paulista, aproveitar que está tendo essas manifestações de direita, fora Dória. E aí, passando por lá, a gente viu, no momento que a gente passou, mais ou menos umas 2 e pouco da tarde, estava ainda um número pequeno de pessoas na manifestação de direita. E já tinha bastante gente na manifestação de esquerda que estava acontecendo alguns metros mais para frente. E já estava um clima bem mais pesado na manifestação de esquerda, o pessoal já estava xingando bastante. E quando a gente foi passar por lá para nos dirigirmos ao Cemitério da Consolação, eu e meu grupo de amigos que estava lá, eles já nos intimidaram, né? Fechando a passada assim a entrada pra gente não passar. E o engraçado é que a gente só estava apenas caminhando, mas pelo traje, pela forma que a gente estava passando por lá, as moças estavam de saia, a gente com a roupa mais social, eles já foram fechando e nos ameaçando, né, intimidando lá, falando, vocês são TFP, mas a gente continuou o caminho reto lá pro cemitério. E quando a gente voltou, já estava dissipada a manifestação deles, porque teve conflito lá, né, como vocês devem ter visto nos jornais, e quando a gente estava passando por lá, eles mesmos já estavam brigando entre eles, com o pessoal de esquerda lá. Já tava começando uma confusão quando a gente passou. Uns caras estavam discutindo e formou um grupo lá, mas a gente não ficou parado para ver, a gente passou rápido. E eles deixaram a Paulista um caos. E o engraçado é que eles estavam gritando por democracia lá. E enquanto gritavam por democracia, depredavam o patrimônio público e privado. E a manifestação de direita, dos quais eles estavam acusando de serem fascistas para apoiar o Bolsonaro, não depredou nada. Não ficou ofendendo ninguém, ameaçando ninguém, como a gente passou por lá várias vezes, eles estavam gritando contra o pessoal da manifestação de direita, ameaçando mesmo, teve uma pequena confusão quando a gente passou, mas nada demais, só o pessoal batendo boca. E é assim, né, manifestação de esquerda, eles dizem que é por democracia, chamam os outros de fascista, mas quem depedrou a Paulista, quem depedrou o banco do Itaú, outros lugares lá, foram eles, botaram fogo nas ruas, na rua lá na Paulista, e tudo isso dizendo que era fora Bolsonaro, como se o governo federal fosse o demônio, mas são eles que praticam esses atos de seres irracionais mesmo. É curioso que nós estamos vendo, aliás, não é curioso, mas é preciso deixar bastante explícito uma perseguição cada vez maior ao pensamento conservador no Brasil. Uma intimidação, seja através da mídia, seja através até mesmo dos aparatos estatais. O Poder Judiciário tem sido instrumentalizado para perseguir o pensamento conservador. E nós vamos mostrar aqui, em vídeos futuros, neste canal, esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, há o botão de inscrição e ao lado dele, um pequeno sino para você não perder nenhuma das próximas publicações. Esse canal tem se dedicado a fazer essas denúncias e essa inscrição é uma reação das pessoas que estão cansadas de ver essa situação e de não fazer nada, ou de pelo menos não poder nem sequer se manifestar contra aquilo. Nós, inclusive, vimos que esses antifascistas, entre aspas, usam as táticas que eles acusam na direita. E não é a primeira vez. Já na época do comunismo, a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, da ditadura do proletariado, usava o nome de democrática. A China chama-se República Popular da China, porque eles gostam de usar o nome democracia, popular, movimento social. A Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia.
Todos eles sempre usam, a pretexto de perseguir de fato a verdadeira democracia, eles usam a palavra democracia. E essas pessoas estavam na Avenida Paulista intimidando aqueles que, de forma ordeira, pacífica, dentro da lei, se manifestavam na defesa de princípios, de valores. É claro que podem ocorrer abusos de ambos os lados, mas uma das manifestações, o conjunto dela, queria, de forma tranquila, de forma pacífica, manifestar os seus princípios. A outra, que era uma torcida organizada, já foi, inclusive, com a intenção de arranjar briga. Bom, Guilherme, qual foi a sua opinião sobre os fatos que você viu na Paulista? A minha opinião é que nada disso tem democracia nenhuma. Eles falam que o pessoal conservador é fascista, mas eles usam de toda a violência, de toda a quebradeira que eles fizeram na Paulista para justificar o ato antifascista. Após a gente sair do cemitério, já tinha um caminhão lá da tropa de choque, já tinha a tropa de choque tudo lá na porta do cemitério da Consolação, quando nós terminamos de rezar. E a gente foi andando até a Paulista. Quando a gente foi andando até a Paulista, a gente já via uma situação meio que de guerra, sabe? Tudo destruído, as agências toda quebrada, botaram fogo na rua. Tinha um rapaz que ele estava sozinho. Destruir as cestas de lixo. Todas as cestas de lixo, só tinha lixo na rua, um monte de papel, tinha a garrafa de vidro quebrada na rua, de cerveja, droga, tudo. Tudo que não presta tinha ali naquela Avenida Paulista. E eu me deparei com uma situação que um rapaz, ele estava sozinho, né, e ele estava com a camisa do Bolsonaro. E um grupo de feministas, tudo ofendendo ele, querendo partir para cima dele, e ele veio de encontro com a gente. E aí, nesse encontro com a gente, o pessoal começou a defendê-lo também, e eles foram lá e partiram eles se afastaram, né. E aí a gente chegou e a gente foi pra manifestação da direita, né, porque tava ali perto, quase uma do lado da outra, e tipo, é um outro ambiente, as pessoas ali conversando, as pessoas ali se articulando, com palavras de ordem bonitas até, a polícia ali não teve problema nenhum com eles, estava até ali do lado, conversando com o pessoal ali, é uma manifestação totalmente diferente. Então, são essas pessoas que são fascistas? Aliás, aqui é um ponto importante, o UOL, o maior portal de jornalismo do Brasil, já estava querendo dizer que a polícia tinha escolhido o lado dos bolsonaristas, dos conservadores, e por isso começou a atacar os, entre aspas, democráticos antifascistas. Isso, como nós estamos vendo aqui, deixa muito claro que é uma mentira. O UOL, novamente, se servindo da desinformação. Eles, essa semana, fizeram uma perseguição às fake news, a pretexto das fake news para perseguir, no fundo, o pensamento conservador, quando a grande imprensa é, de fato, a maior proliferadora de fake news. E nós estamos vendo isso no UOL. Nós estamos aqui passando imagem, inclusive, do site do UOL, em que isso é dito. Vejam a maneira como eles apresentam o caso e como é diferente de como ele se passou. Essa é a imprensa nacional. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. Nós, infelizmente, temos que enfrentar a grande imprensa, que não mais informa. O Liran tinha me dito um pouco mais cedo sobre como as pessoas se portavam. O engraçado é que essa manifestação desse pessoal de esquerda que estava lá gritando fora Bolsonaro, antifascista, eles não tinham uma bandeira do Brasil. E a manifestação de direita, eles estavam com várias bandeiras do Brasil, as pessoas vestidas de verde e amarelo, só com a máscara, ou algumas pessoas até sem máscara, com a máscara abaixada, enquanto o pessoal da esquerda estavam todos com a máscara e de touca cobrindo o rosto. Não pareciam manifestantes que estavam reivindicando alguma coisa, pareciam black blocs mesmo, pareciam pessoas que estavam lá unicamente para causar confusão. E foi o que de fato aconteceu. Aquela confusão generalizada, e as pessoas, se a pessoa passasse ali, não ia saber que aquilo iria uma manifestação reivindicando algo. Parecia que eles estavam só para exclusivamente importunar os outros que estavam fazendo a manifestação lá e causar brigas. Nós que já estávamos participando dessas manifestações desde sempre, por causa dos terços públicos que nós estamos fazendo lá na região da Paulista, né, pela reabertura das igrejas, a gente pôde ver nessas semanas, nesse mês que passou, como os manifestantes de direita se portam e como eles, nessa única manifestação que fizeram, se comportaram. Como animais irracionais, escondendo o rosto porque já sabiam que iam fazer coisas ilegais. Infelizmente, essa situação só está se repetindo no Brasil.
A Constituição do Brasil garante a todos o direito de manifestação, desde que não haja no mesmo local uma outra manifestação previamente marcada. Portanto, essa manifestação dessas torcidas organizadas, elas já são torcidas, porque era torcida de time de futebol, mas que eles têm uma torcida política também. Essas manifestações das torcidas políticas, elas não poderiam ocorrer na medida que já havia uma manifestação prévia agendada naquele local. E eles sabiam disso. Entretanto, fazendo desdém, pouco se importando com a lei do Brasil, eles quiseram ir à Paulista para tumultuar e, no fundo, para depredar o patrimônio público e privado, conforme as imagens que nós estamos mostrando nesse vídeo. Se você, também como nós, não concorda com isso que ocorreu na Paulista, com essa atitude dessas pessoas que se auto-intitulam democráticas, mas que servem apenas à esquerda, ao socialismo, nesse momento em que o Brasil tanto precisa de união, ajude compartilhando esse vídeo, inscreva-se nesse canal e não se esqueça de colaborar para que esses vídeos possam chegar o mais longe possível, para que nós possamos levar essas informações ao maior número possível de pessoas. Aliás, o Liran aqui comentou sobre a questão das aberturas da igreja. Nós vamos colocar também na descrição desse vídeo um link para você poder assinar uma petição pedindo pela abertura das igrejas. O vídeo chegou agora ao fim. Vamos perguntar ao Liran e ao Guilherme se eles têm algumas palavras finais antes de nós encerrarmos a gravação. Bom, a gente pede que as pessoas, né, os católicos, se unam a nós, nos nossos terços públicos, nas nossas procissões que estamos fazendo todos os domingos, basicamente, na região da Avenida Paulista, pedindo a reabertura das igrejas, dentre outras coisas, pelo fim dessa pandemia do coronavírus, para que Nossa Senhora ajude tanto o Brasil como o resto do mundo. Nós estamos fazendo basicamente todos os domingos, né, independe do horário, mas é basicamente na Avenida Paulista. As pessoas terem mais informações, é só seguir o nosso apostolado no Instagram, @aposte-santo-inácio, e lá vai ter todas as informações dos nossos terços públicos que estamos fazendo todos os finais de semana há mais de um mês já, desde que quando começou a pandemia. Guilherme, quer falar alguma coisa? É muito importante que nesse momento, com as igrejas fechadas, que os católicos se unam, seja em terços familiares, sejam em terços na rua, mas o que é mais importante é os terços públicos, porque eles fazem uma procissão de fé neste momento de pandemia, nesse momento de briga entre direita e esquerda, nesse momento de vandalismo. É importante que o legado social do nosso Senhor Jesus Cristo seja proliferado nas cidades e nas ruas. Aliás, hoje eu vi uma charge muito interessante. Era um barco que tinha um homem escrito esquerda em cima, furando o barco. E do lado dele tinha um homem, escrito em cima, direita, que estava tentando impedir essa situação. E se voltava para o outro perguntando, porque tinha um terceiro no barco, se ele não ia ajudar a impedir que o barco afundasse. Esse outro disse para ele, não, você da direita e o da esquerda são iguais. E em cima desse homem estava escrito isentão. É a situação que nós estamos. Há muitas pessoas que, por respeito humano, de tomarem a público os seus princípios, como esses rapazes estão fazendo em relação do terço, e defenderem valores morais na nossa sociedade, essas pessoas preferem dizer que elas não são nem a favor e nem contra, como se fosse tudo a mesma coisa. Na realidade não é, porque aquelas pessoas que estavam na Paulista, na sua grande maioria, pode ser que tivesse uma minoria que tinha ideias meio malucas. Isso sempre acontece em qualquer movimento, mas na sua grande maioria o que elas queriam era reproduzir aquele mesmo ideal que no ano passado e nos anos retrasados, anos anteriores, ficou tão evidente no Brasil. Eles queriam o Brasil de volta. Eu quero o meu Brasil de volta. E a nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Essas pessoas, elas estão se expondo na rua, enquanto muitos de nós, infelizmente, muitas das pessoas que assistem esse vídeo preferem ficar em casa, sem agir, nesse momento em que o Brasil tanto precisa dessa ação. Nós não podemos nos omitir. Se você, como nós, está inconforme com essa situação, faça a sua parte. Atue, seja através da internet, seja nas ruas, dentro da lei e da ordem, mas de forma firme, defendendo os valores que são a base da sustentação moral do nosso país. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!